Nesse vídeo você confere um guia definitivo sobre o herói Punho de Ferro. É logo mais, depois da vinheta. Salve, salve geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. E está começando mais um Drops Geek Cabeça, hoje com o herói que está em alta no dia de hoje, dia 17 de março, estreou a série do Punho de Ferro, herói da Marvel, série nova do Netflix. Bom, calma lá, né? Eu até agora já confesso que eu não assisti ainda. A crítica está sendo muito ruim, está sendo muito fraca, como os seus outros três, né, antecessores, Jessica Jones, Demolidor e Luke Cage, colocaram ela como a pior, que eu já achei meio duvidoso logo de cara. Mas enfim, é bom que nós saibamos o que estamos assistindo. Quem é o personagem? Qual é a sua história? E o que a série do Netflix adaptou? Então nada melhor do que descobrir a origem antes. E é isso que eu venho fazer aqui para vocês nesse vídeo. Trazer toda a história, toda a origem do Daniel Rand, o Punho de Ferro. Seu passado, seu treinamento, seus poderes, habilidades e a tua situação atual sobre o selo da nova Marvel. Então, bora jogar toda essa informação para dentro da cabeça? Então vamos começar mais um Drops. Daniel Rand era o filho do empresário Wendell Rand, o qual já havia vivido na lendária cidade de Kulum, que existe em outro reino dimensional. Wendell Rand Kai, como era conhecido por lá, era o filho mais velho e herdeiro do Lord Tuan, o qual governava Kulum naquela época. No entanto, Wendell foi expulso de Kulum por seu irmão, o qual não só queria governar a cidade, mas também era rival de Wendell pelo amor de uma mesma mulher, chamada Shakira. Foi o Wendell que escolheu Shakira e ela lhe deu uma filha, chamada Miranda. O Wendell encontrou refúgio na Terra e se tornou um empresário de sucesso nos Estados Unidos. Aí, durante a sua ausência, o seu pai, né, o Lord Tuan, morreu e o irmão de Wendell o sucedeu, com o nome de Witi. O Wendell, morando nos Estados Unidos, se casou com uma mulher chamada Heather e teve um filho chamado Daniel. Aí um dia, né, bem anos depois, o Wendell resolveu procurar os caminhos de volta à cidade de Kulum, porque ele sabia que era acessível, né, pela Terra através de um nexo interdimensional que se abriria uma vez a cada 10 anos. Quando Daniel tinha 9 anos, o seu pai viajou para o Tibete junto com a sua mãe, a Heather, e o seu sócio, né, das empresas, chamado Harold Mekun. Todos foram uma expedição buscando a cidade de Kulum. Então foi o pai, né, o Wendell, a mãe, a Heather, o jovem Daniel, de 9 anos, e o empresário chamado Harold. Beleza? Então beleza, eles estão indo lá. O lugar é nas montanhas do Tibete, então é um lugar cheio de neve, né, tempestade, mesmo um lugar ruim, claro, né, acesso bem remoto. Aí eles estão indo e de repente eles se descobrem que eles caíram numa traiçoeira passagem, né, da montanha, no qual Daniel arrastou sua mãe e seu pai sobre a plataforma de gelo, né, junto com ele. Aí, enquanto ele e sua mãe caíram numa saliência mais abaixo da montanha, o seu pai ficou pendurado sobre o despenhadeiro do monte e chamou pelo seu amigo, né, o seu sócio, para, né, dar alguma ajuda ali para ele subir. Aí o sócio, né, o amigo dele, enxergou ali uma oportunidade e o cara se transformou. Em vez de ajudar, né, o Harold fez ele perder o equilíbrio e terminou de empurrar ele penhasco abaixo. Então o sócio matou o pai do Daniel, o Wendell. Aí o bonitão ainda quis oferecer ajuda, sim, para a mulher e para o filho, mas aí eles rejeitaram. Aí, tentando retornar ao acampamento por conta própria, a mãe e filho, né, a Rita e o Daniel, avistaram uma longa ponte, né, suspensa,
E quando eles estavam atravessando essa ponte, né, chegou uma matilha de lobos que vieram para cima deles. Aí os lobos iam devorar os dois, era certeza. Aí a mãe dele, a Rita, pulou na frente dos lobos e tentou atrasar eles o mais tempo possível, o suficiente para o filho chegar do outro lado da ponte e assim, né, cortando a ponte no processo, para que os lobos não atravessassem o caminho de volta. Só que com isso os lobos devoraram a sua mãe. Então, nessa expedição aí, ele já perdeu o pai na trairagem. O cara, né, o sócio aí, o picareta aí, depois disso quis ajudar eles ainda, né, a mulher e o filho. Foi rejeitado, provavelmente se mandou depois disso. E o Daniel ainda perdeu a mãe, devorada por lobos. Bom, e aí? O que foi do Daniel daqui pra frente? O Daniel não aguentou caminhar muito tempo não e desmaiou. Aí, sorte dele, que os habitantes da cidade de Kulum encontraram ele e levaram para a cidade. Aí lá, o Daniel foi levado perante ao Yuti, né, que havia secretamente planejado o assassinato do Wendell e da Rita. É isso mesmo. Lembra que o Yuti é o cara que assumiu o trono, né, que era de verdade, era o irmão verdadeiro do Wendell. Então, esse Yuti tinha já negócio feito com o Harold para fazer aquele acidente todo, entenderam? Porque ele não queria que ninguém chegasse lá em Kulum. Mas enfim, o Daniel acabou sendo encontrado e foi levado para Kulum. Aí eu pensei aqui, né? Pô, se o Yuti tinha tanta raiva do cara, assim, né? Do irmão dele lá, do Wendell, que planejou a morte dele. Aí a mulher morreu junto e o moleque tá ali, eu pensei que ele ia matar o moleque também. Aí, não. Não ficou muito claro se foi esperando que o moleque morresse no treinamento, ou que ele viesse desistir, ou ficou com dó do moleque, porque não tinha nada contra o moleque. O Yuti tinha algo contra, sim, ao seu irmão Wendell, birra de irmão. Enfim, ele ordenou que o Daniel fosse colocado como aprendiz do mestre das artes marciais, chamado Lei Kung, o Trovejante. Esse Lei Kung aí é o mestre Kami lá, vamos assim dizer, lá da cidade de Kulum. Então, aí o Lord Yuti pediu lá pro Daniel ir treinar com esse cara aí. Aí o Daniel, acho que não muito o que fazer, né, criança, passando aquele momento de choque, ele ficou por lá mesmo e começou, e teve o seu treinamento, que com certeza foi muito rigoroso. Ele entrou lá com 9 anos. Aí, com 16 anos, o Daniel já tinha conseguido ganhar a coroa de Fu Sui, o rei das víboras, vencendo 4 adversários no ritual do desafio dos muitos, e derrotou Shu Hu, que era um ser mecânico enorme, né, que tinha o poder do relâmpago. Aí beleza, então quer dizer que o Daniel tinha começado já a virar o cara, né, o lendário entre o povo ali de Kulum, beleza. Então, aos 19 anos, Daniel ele teve a oportunidade de ganhar o poder do Punho de Ferro. Punho de Ferro, o pessoal que vive em Kulum lá, é um título dado para um guerreiro, para o maior guerreiro, o guerreiro mais habilidoso daquela geração. Então, assim, como é um título, né, é como se fosse uma herança, já tivemos diversos punhos de ferro ao longo da história. Se eu não me engano, eu não achei informação aqui agora, mas eu acho que o Daniel é o número 66. Já teve antes dele homens, mulheres, mais jovens, mais velhos. Sempre a cidade lá fez surgir um punho de ferro. Que é o que? É o ser, né? É o guerreiro que vai defender Kulum. É o protetor da cidade de Kulum, na verdade, entre outros reinos místicos. Então, existem outros reinos, então a cidade de Kulum tem o seu protetor, que independente se tem rei, né, o governante, o lord, tem um guerreiro defensor que é sempre o punho de ferro. Então, aí foi dada a oportunidade para ele, né, assumir o poder e o manto lá de ser punho de ferro. Aí como é que se faz isso? Ele foi levado para lutar contra um enorme dragão, né, que cospe fogo e tudo, chamado Shou-Lao, o Imortal. Esse dragão vivia em uma caverna, né, do lado de fora da cidade,
E sempre, né, nervosão, pá, agitado. Aí a lenda é que é o seguinte, ó, esse dragão, ele não tem um coração. O coração dele foi arrancado na antiguidade. O coração dele foi arrancado e foi colocado num braseiro, no qual ele tá lá, tipo assim, envolto tipo uma liga lá, um caldo lá. Enfim, porque o coração desse dragão aí é onde mora o poder do punho de ferro. Então, digamos assim, é o poder do dragão. Não cita quem arrancou o coração do dragão na antiguidade, apenas que ele foi arrancado para ser usado como fonte de poder. E também não explica como é que o dragão ficou vivo sem o coração. Aí uma coisa interessante é que aonde a marca onde o dragão teve seu coração arrancado, no peito ali do dragão, ficou uma imagem de um dragão, tipo uma tatuagem mesmo assim, um símbolo de um dragão no peito do dragão. Então, sim, só para informação, guardem essa informação. Aí quando o Daniel começou lá o seu confronto lá contra o dragão, né, e porrada pra caramba, o momento lá ele conseguiu uma brecha para tentar finalizar e acabar com a luta. Ele agarrou o dragão, né, abraçou mesmo o dragão assim, e tentou esmagar ele, né, tentou contorcer, né, o corpo do dragão contra o dele. Aí a batalha ficou bem agitada, mas ele conseguiu matar o dragão e apertando o dragão contra o seu corpo, digamos assim, ó, peito a peito, ali num abraço de urso ali, mortal. O símbolo do dragão, que o dragão tinha no peito, queimou no peito do Daniel. Então aquela marca aí que vocês veem no punho de ferro, essa marca do dragão, não é uma tatuagem feita, não é um desenho, nem uma marca de nascença. Foi o método que ele utilizou para matar o dragão que cravou essa imagem no peito dele, entenderam? Aí com o dragão morto, né, ele matou o dragão sufocado, né, deve ter quebrado a espinha dele, pá. O dragão morreu, aí estava liberada a passagem para ele ir lá no braseiro, onde estava o coração do dragão lá derretido lá num caldo, lá numa liga lá. E o Daniel tinha que mergulhar as suas mãos, né, as suas duas mãos, naquele composto ali quente pra caramba, ali fervente, né, pra falar a verdade. Ele tinha que mergulhar as mãos para ganhar o poder. E ele foi lá e conseguiu, mergulhou as mãos e as suas mãos queimaram, é claro, mas com o passar do tempo, elas começaram a brilhar, tipo emanando uma força mística. E a partir do momento que ele conseguiu dominar essa força nos seus punhos, ele ganhou o título de Punho de Ferro, agora podendo invocar essa energia sobre-humana para reforçar o poder dos seus golpes deferido por suas mãos. Bom, depois de ter ganhado o título, né, ele ficou lá em Kulum por um tempo, mas se recusou a ficar lá para sempre. Então, quando o portal se abriu novamente, Daniel retornou para os Estados Unidos a fim de se vingar, sim, do Harold, né? O sobrenome dele chama Mekun, não sei se fala Mitchum, eu acho meio estranho chamar de Harold. Então, ele voltou assim, né, para querer se vingar do cara que matou o pai dele, né? Então, beleza. O que deu para entender aqui é que de imediato ele não sabia ainda que o Lorde lá de Kunlu é irmão do Wendell. Então ele veio saber disso depois. Por enquanto, agora, o problema dele era só com Harold. Ele depois iria descobrir que o Lorde Tui lá era irmão do Wendell, né? E sendo assim seu tio, e a ordem de matá-los, né, veio por parte dele. Então, primeiro Daniel foi resolver o que estava na cabeça dele, a vingança contra o sócio Falsete lá. Ele voltou para os Estados Unidos, se armou lá, chegou na empresa, buscou o cara, aí até ele conseguir chegar no cara, pronto para massacrar o maluco, enfim. Ele voltou, pronto para quebrar o cara, só que chegou lá, o cara estava praticamente inválido. Ele perdeu as pernas no acidente lá, sofreu queimaduras graves, enfim, assumiu a empresa, mas estava vivendo uma vida de lixo, bem feito para ele. Aí o Daniel ficou com dó, poupou a vida do infeliz. Claro que o Daniel restituiu a empresa do seu nome, né? Virou CEO, né? Como é que eu vou falar? Da Rangers Industries.
Só que o Mekon, né, o Harold lá não ficou vivo não. Mais tarde ali chegou um ninja e assassinou ele, pá, sem muito o que dizer. Aí com isso o Punho de Ferro ficou encafifado e foi atrás do ninja. E com isso, a partir daí, abre-se o leque de aventuras que viriam do Punho de Ferro contra organizações ninjas aqui da Terra, forças ameaçando a cidade de Kulum, forças inimigas dentro da cidade de Kulum e, enfim, problemas, né, de todo o planeta, né, com vilões surgindo, né, uma hora daqui, uma hora de outro lado, ele sempre trabalhando de forma independente, de forma, né, solo. Foi, digamos assim, teve a sua vida, né, de herói, né, o seu heroísmo começou a engatinhar a partir de aí, e as missões, né, a vida, né, de aventuras teve seu início aí assim que ele voltou aqui para os Estados Unidos e reassumiu, né, a empresa que era do seu pai. Bom, e lá estava Daniel, né, numa das maiores cidades do globo, jovem, bonito, esperto, dono do Punho de Ferro. Mas Daniel estava feliz? Pelo contrário, ele estava muito mal. Ele conheceu um dia a mulher chamada Mystic Knight, a sócia da Colleen Wing. A Colleen é uma investigadora, né, que sabe lutar lá estilos orientais, tem uma espada. Enfim, é uma detetive que sai no braço. Ele conheceu primeiro, né, o Punho de Ferro conheceu a Mystic Knight, aí depois disso conheceu a Colleen. Aí, digamos assim, que a sua vida amorosa melhorou um pouquinho aí, ele começou a ter um pouco de felicidade, né? Após a infância e adolescência dedicado, né, a sobreviver o trauma da perda da família, depois crescer e se tornar algo que ele não quis e buscar uma vingança que ele acabou não ficando satisfeito, ele precisava de um centro na vida, né, um ideal. Então a vida dele, ele começou a engrenar no que ele conheceu, né, a Mystic Knight, e aí uma preocupação, né, que acabou, né, um pelo outro, que acabou passando, né, da amizade. Talvez no começo, né, ele tenha se sentido intimidado, né, por um ex-policial, né, que ainda gostava dela e tal, mas depois um pouquinho para frente o Daniel se interessou, sim, por andar junto com elas ali e ajudar elas a resolver os casos ali que tinha bandido, e bandido às vezes com poder, né, mutante, vilões assim no geral, assim, que tinha poderes. O Daniel acabou ajudando as duas em diversos casos. Então, em um dia ele conheceu um sujeito chamado Luke Cage, um cara lá que tem a pele dura feito aço. Então, aí o improvável, né, é que eles se uniram. O Luke Cage, que estava ali naquele momento com um problema, né, da polícia, sempre viveu sem muitos recursos, acabou ficando amigo de um cara, digamos assim, um pouco almofadinha, né, rico, que também estava tentando ser super-herói e fazer algo em prol ali da Nova York. Aí, né, isso se estava pelo destino, se algo uniu os dois, né, a gente nunca vai saber ao certo. O pessoal que inventou os quadrinhos na época, que já tinham criado o Punho de Ferro por causa da alta do Kung Fu dos anos 70, quis unir dois heróis da pancadaria, né? O Luke Cage, que descia o braço, né, estilo, né, vale tudo, né? E o Punho de Ferro, que era lá o seu estilo do Kung Fu, que naquela época ali estava em alta. O Bruce Lee, que tinha acabado de lançar a Operação Dragão, a sua treta lá com o Chuck Norris. Então esse negócio de Kung Fu estava em alta demais. Tanto que outro herói, né, da Marvel, chamado Mestre do Karatê, Mestre do Kung Fu, surgiu antes do Punho de Ferro, só que ele não conseguiu ter tanto sucesso porque ele não teve boas histórias, assim, histórias que se desenvolveram e duraram muito tempo. Ele não teve nenhum vilão, nenhuma trama, nada muito marcante, apesar que o pessoal adorava ver a pancadaria no estilo Kung Fu.
o mestre Kung Fu acabou se perdendo ao longo dos anos e o Punho de Ferro foi o cara que, digamos assim, foi melhor trabalhado, melhor elaborado e durou mais tempo. Então, os dois um dia, né, o Luke Cage e o Daniel, se uniram, né, mais para ajudar o Luke Cage que tinha problema com grana, porque o Daniel não tem problema com grana, essa é a realidade. Eles se juntaram para ser heróis de aluguel. Como heróis de aluguel, eles tiveram, né, uma carreira, né, uma amizade que durou, né, por bastante tempo, com bastante tempos difíceis. Na maior parte, assim, teve briga entre os dois, mas o legal é que, assim, eles estavam juntos, eles aceitavam ser procurados para resolver casos, no qual as pessoas os procuravam, contratavam eles, pagavam, né, pelo serviço, e eles lá iam resolver. Conhecido sim, né, pelo título de heróis de aluguel. Esse título durou nos quadrinhos por um bom tempo. Aí, depois de um bom tempo como herói de aluguel, o Daniel resolveu voltar para Kulum quando ela fosse aparecer novamente aqui na Terra, né, através do portal. Enfim, ele fez planos, né, para voltar para Kulum quando isso se repetisse. O que ele não esperava é que quando ele fosse para lá, ia ter um bocado de gente querendo sair na mão com ele. E o primeiro dele foi o Davos, né? O Serpente de Aço. Por quê? O que ele queria, esse Davos aí? Ele queria o que ele julgava ser seu por direito desde nascença, que é o poder do Punho de Ferro. Porém, ele fracassou enfrentando o dragão e ele não conseguiu o poder. Ele ficou na cabeça que foi por causa que o Daniel já tinha roubado o poder do dragão. E não porque ele perdeu pro dragão, porque ele era mais fraco e assim não poderia ganhar o Punho de Ferro. Então ele ficou com aquele bagulho na cabeça que ele tinha que derrotar o Daniel para roubar o Punho de Ferro do Daniel. E não conseguir isso enfrentando o dragão, que é o método original que todo mundo fez. Enfim, não preciso nem dizer, né? Ele enfrentou o Daniel, até conseguiu drenar a sua energia do Punho de Ferro, conseguiu usar contra o Daniel, mas o poder dele não era legítimo, não poderia durar igual dura o do Daniel, porque o Daniel havia passado pelo treinamento, sabia controlar suas energias Chi e o seu poder era genuíno. E sendo assim, o Daniel derrotou o Serpente de Aço, né, definitivamente. Depois de enfrentar Davos, aí o Lorde lá de Kulum, o Yuti, lembra? Lembra que eu comentei que ele era o irmão lá do Wendell e que ele até planejou o assassinato? Então, aí agora que o Daniel soube um pouco lá do passado, lá da origem de tudo, e os dois acabaram se enfrentando sim. O que você viu para descobrir que na verdade, né, eles não eram irmãos, né? O Yuti lá e o Wendell, eles não eram irmãos de sangue, na verdade, era irmão adotado. O Wendell realmente não havia nascido em Kulum, ele havia nascido na Terra, que também muito jovem encontrou os caminhos para Kulum e viveu lá por um tempo. Então um senhor, né, que tinha o filho, né, legítimo Yuti, adotou o Wendell, eles cresceram juntos. Então é aquele bagulho assim, ó. O Yuti queria matar o Wendell, assim como o Davos quer matar o Daniel, entenderam? Então, passados esses vilões aí, que na verdade eram brigas ali de família, ali, coisa interna, aí surgiu realmente os verdadeiros inimigos da cidade de Kulum, a raça de seres vegetais chamado Ryuti. Esses Ryutis, eles vivem ao redor de Kulum, eles vivem na floresta que fica ao redor de Kulum, e o seu conflito contra os habitantes da cidade é perpétuo. Eles tentam, né, uma vez, né, a cada 10 anos, tomar a cidade para si, mas são sempre derrotados, né, pelo guardião, né, Punho de Ferro daquela suposta, né, geração. E não demorou muito para os Ryuts atacarem o Daniel, tentando conquistar Kulum. Aí a partir daí, a história embola um pouco aí. Aí surge uma meia-irmã do Daniel, que o pai dele, na época que viveu em Kulum, não casou com aquela mulher chamada Shakira. Então, aí a Shakira teve uma filha que na verdade havia morrido. Ela morreu. Só que esses vegetais aí, esses caras aí, os Ryut,
ressuscitaram ela e transformaram ela, né, numa força, né, hostil, né, numa vilã chamada Ferroada Mortal. Aí rola aquele conflito dramático, né? O Daniel tem que enfrentar a irmã, mas não pode matá-la, né? Porque ela está sendo controlada pelos Riot. Aí ele consegue, né, derrotar os Riot e recuperar a sua irmã, que o nome dela verdadeiro é Miranda, né? E enfim, o ataque dos Riot é cessado, né? É interrompido com a vitória do Daniel, que ainda conquista, né, a liberdade da sua meia-irmã, que ele não tinha conhecido até os dias de hoje. Outra coisa legal que a gente descobre aqui lendo o passado é que o vilão Dentes de Sabre fez a sua primeira aparição na HQ do Punho de Ferro. Ele apareceu como um vilãozinho assim, sem muito destaque, sem nada de passado trabalhado ainda, sem ligação nenhuma com os mutantes ou com o Wolverine, muito menos com os X-Men. Enfim, Dentes de Sabre estreou no HQ contra o Punho de Ferro, ele lutou contra o Punho de Ferro. Enfim, era só um mercenário contratado, né, para tentar invadir Kulum, no qual ele certamente foi derrotado pelo Punho de Ferro. Então, se alguém te perguntar, o Dentes de Sabre não estreou no HQ dos X-Men, foi no Punho de Ferro. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, depois do treinamento, né, a vingança, a vida como herói, a parceria com Luke Cage, as ameaças dentro de Kulum, as ameaças dos verdadeiros inimigos de Kulum, os Riot. Aí agora iriam surgir alguns problemas na vida do Daniel. Um deles foi um câncer. Por quê? Ele foi exposto a uma radiação durante as suas missões, né, como herói de aluguel. Aí ele precisou voltar mais uma vez para Kulum, onde esperava que a tecnologia avançada de lá pudesse curá-lo. Mas infelizmente isso não deu certo. O Daniel, ele tem o poder de utilizar a sua energia Chi como cura também. Então ele tentou se curar, né? Ele pode se curar de diversos danos, diversos ataques, ferimentos, né? Golpes. Só que quanto ao câncer ele tentou e também não deu certo. Mesmo assim, vivendo ali uma linha da vida dele que estava um tanto difícil, né? Tipo, sabendo que tinha uma morte iminente, ele acabou ajudando um outro herói chamado Capitão Herói. É isso mesmo, o nome do cara é Capitão Herói. Eu nunca ouvi falar desse cara. Então, esse cara estava machucado e o Daniel chegou lá para curar ele. Deu certo. O problema é que esse cara, ele era um menino que se transformava em Capitão Herói. Aí ele despertou de uma hora para outra, assim, com o poder dele, e sem querer ele usou mal a sua força e matou o Punho de Ferro por acidente. Pelo menos foi o que pareceu naquele momento. Aí nós perdemos o Punho de Ferro com uma coisa meio boba que, pô, ninguém entendeu, nem o Luke Cage, ficou mal para todo mundo. E por um tempinho o Daniel havia sumido das HQs. Aí anos depois ele retorna, assumindo lá de novo as empresas Rand, né? Daniel estava de volta e todo mundo ouviu dizer que ele estava querendo assumir o controle da Terra Selvagem, aquele lugar lá que fica lá na Antártida, onde vive os dinossauros ainda, para que a gente vê lá nos X-Men. Então, ele voltou, usou as suas indústrias para tentar chegar lá e estabelecer, né, construir alguma coisa, dominar a Terra Selvagem. Pá, de uma hora para outra ele voltou, estava vivo, ninguém entendeu. Aí mais tarde foi revelado que esse Daniel Rand, na verdade, era quem? Era o Super Skrull disfarçado. Ele tinha um plano e olha só quando começou o plano do Super Skrull. O Super Skrull bolou um plano há muito tempo. Aquele Capitão Herói lá que o Daniel ajudou, na verdade não era o Capitão Herói original. Era o Super Skrull que montou uma situação para pegar o Daniel desprevenido e matou o Daniel com a intenção, fingindo que era uma outra pessoa e que tinha matado sem querer usando a sua força. Só que por ironia do destino ou karma, aquele Punho de Ferro que foi morto também não era o Daniel original. Ué, mas como assim? Então, na última vez que ele foi para Kulum,
ele foi raptado pelos Wilt e substituído por um clone vegetal. E esse clone que estava amando dos Wilt, ele que os Wilt queria? Que o Daniel, o clone, né, o Daniel de vegetal, entrasse em Kulum e abrisse os portões para eles, né, traíssem o pessoal de lá, né, na trairagem, e desse acesso para os caras invadir. Aí com isso, esse clone foi morto pelo Super Skrull. Azar dos Wilt e também azar pro Super Skrull. Foi 2 planos que deram errado por sorte. Aí a pergunta vem, né? Então onde estaria o original? Se ele não tinha morrido, cadê ele? Então, o original estava lá com os Wilt, estava sendo mantido, né, vivo dentro de um casulo em êxtase. Aí as suas energias estavam sendo sugadas para alimentar toda a comunidade ali, o vilarejo dos Wilt. Bom, com isso, né, mais tarde quem encontrou ele foi o Namor, o príncipe submarino, que surrou o casulo lá até libertar o Daniel daquela prisão ali de vegetal. E sabe qual foi o lado bom dessa história toda? Esse casulo que o Daniel ficou preso, onde teve suas energias sugadas por tanto tempo, esse casulo também sugou o câncer dele. O câncer dele tinha sido eliminado. Então, tudo ocorreu, né, a obra toda do destino ocorreu para o bem do Daniel, apesar da aflição, né, nossa e dos outros heróis que estavam vivendo aqueles momentos terríveis. Então, Daniel estava de volta e curado do câncer. Olha que maravilha. Aí, a sua vida seguiu. Ele voltou a parceria com o Luke Cage, ainda por um tempo como herói de aluguel. A firma aumentou, né? Entrou o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, entrou o Tigre Branco, entrou o Cavaleiro Negro, entrou o Homem-Formiga, a Mulher Hulk, vários heróis para os heróis de aluguel, a firma que contratava quando alguém precisasse. Enfim, o Daniel voltou a tocar a sua vida normalmente. Aí uma nova ameaça, claro, não demorou para surgir. Um adolescente ninja chamado Junzo Muto surgiu e conseguiu extrair o poder do Punho de Ferro do Daniel. E com esse poder, o que ele queria? Ele queria manifestar a cidade de Kulum lá no meio da Tóquio. No meio da cidade de Tóquio, ele queria manifestar Kulum para usar para o seu bel prazer. E esse Junzo Muto, quem ele era? Ele estava sendo, no momento ali, conhecido como líder do clã ninja Tentáculo. Sempre o Tentáculo, o clã dos ninjas da Marvel ali. Então, ele estava sendo, naquele momento ali, o chefe do Tentáculo. Aí, Daniel, sem os poderes, né, precisou de ajuda para enfrentar o Tentáculo, é claro. Com isso, ele se juntou com o Luke Cage e o Wolverine para derrotar o Junzo Muto, e foi um coro muito bom, karatê, kung fu, tudo misturado, uma das melhores lutas ali, e eles precisavam sim do Luke Cage, do Wolverine, que também fez uma excelente participação numa das melhores HQs do Punho de Ferro até hoje. Aí o Junzo Muto foi derrotado, só que o Daniel não conseguiu reativar os seus poderes, não conseguiu pegar de volta. Aí ele pesquisou por um tempo e descobriu que havia um ser chamado Xiateng. Esse Xiateng, né, era um homem, né, mas que já no passado foi um dragão, que hoje está vivendo numa forma humana chamada Xiateng. E foi esse cara que arrancou o coração do Shao Lao, aquele dragão dourado lá de Kulum, e colocou o coração naquele braseiro lá incandescente. Então, foi esse cara que tirou o coração do dragão para extrair poderes e assim ficar forte, tá? Então esse cara aí era mais lenda do que o próprio dragão imortal, que já era a lenda. Enfim, o Daniel foi atrás desse cara aí para ver se tinha como ele reativar os poderes do Punho de Ferro, né? Se tinha como fazer ele devolver de alguma forma. Aí beleza, ele encontrou a entidade, né? Só que as coisas não foram tão simples assim. A entidade forçou o Daniel a atacar o Pantera Negra. Por quê? Porque esse cara estava vivendo secretamente em Wakanda e queria o trono de Wakanda para ele.
Aí é claro que o Daniel também não se vendeu, pelo contrário, ele uniu forças contra o Pantera Negra e juntos eles derrotaram o Chiateng, salvando a ameaça desse cara que estava querendo conspirar contra o Wakanda. Então não foi dessa vez, mas o Daniel agiu pelo correto, ajudando o Pantera Negra e não só por ego em busca do seu poder de volta. O que ninguém esperava é que após o combate contra esse cara, os poderes do Daniel voltaram. Isso, simplesmente após o combate, os seus poderes despertaram e Daniel estava novamente poderoso. Então surge uma outra situação um tanto diferente pro Daniel ter que tomar uma decisão ali, resolver. O Matt Murdock, o Demolidor, Homem Sem Medo, ele estava preso, né, por incriminações que vieram por parte de Wilson Fisk, o rei do crime. Então ele foi desmascarado, foi acusado de ser o Demolidor e também acusado de ter feito coisas erradas. Então com o Matt na cadeia, o seu amigo lá, o Fog Nelson, contratou o Daniel para que ele fosse, por um tempo, se ele aceitasse, é claro, a ser o Demolidor e atuar, né, vestindo a roupa de Demolidor e atuar em Nova York por um tempo, salvando as pessoas com o manto do Matt Murdock. Isso tudo como plano para ajudar a inocentar o Matt das acusações, porque se ele foi acusado de ser o Demolidor, não teria como ele estar na cadeia e aparecer um Demolidor pela cidade salvando as pessoas. E foi isso que aconteceu. O Daniel, vestido como Demolidor, salvou, ajudou pessoas um dia, 2 dias, meses, enfim, as pessoas acreditaram que realmente aquele cara que foi preso não era o Demolidor, porque o Demolidor estava solto ali, atuando pela cidade. E, enfim, as acusações dele caíram por terra, e seu caso foi reaberto e ele foi solto. No que ele foi solto, o Matt Murdock parece, eu não entendi muito bem porquê, ele não estava ciente que o Daniel não estava sendo Demolidor porque ele quis, né? Foi parte de um plano, ele foi contratado, foi pago por isso. Aí o Matt sai no braço com ele para, né, saber o que está acontecendo, quem é esse cara aí que pegou o posto de Demolidor. Ele sai na mão, né, vai Demolidor contra Demolidor, até tudo ficar esclarecido. E logo após isso, né, há uma combinação entre eles que é assim, ó, o Matt Murdock, ele quer investigar algumas coisas em relação ao tentáculo e vai passar um tempo na Europa. Então ele faz questão que o Daniel continue como Demolidor, atuando em Nova York enquanto ele está na Europa. O Daniel continua até surgir a Guerra Civil, né? Aquela rixa que surge entre o Homem de Ferro e o Capitão América em prol da lei de registro dos super-heróis. O Daniel, na pele de Demolidor, é contra o registro, ficando do lado do Capitão América, juntamente com o Luke Cage, por sinal, e ajudou o Capitão América a montar os Vingadores Secretos por um bom tempo. E, enfim, muita coisa rolou por aí. Depois o Matt assumiu o manto definitivamente como Demolidor, o Daniel voltou a ser Punho de Ferro e a história dele continuou até então, seguindo em frente até os dias de hoje. Essa é um pouco, né, um resumo da história, da origem do Daniel Rand, o Danny Rand, Punho de Ferro, para vocês. Agora mais algumas informações adicionais. Punho de Ferro, né, o Daniel Rand foi criado por Roy Thomas e Gil Kane. A sua estreia foi na HQ Marvel Premiere número 15, de maio de 1974. Entre seus poderes e habilidades, né, ele consegue manipular o ki interno do seu corpo. Ele é um exímio artista marcial, mestre do Kung Fu. Ele tem um fator de cura acelerado através de suas energias Chi. Ele tem a força, resistência, agilidade e velocidade aumentadas em níveis super-humanos através de sua energia Chi. E também é capaz de mesclar a sua mente com a mente de outras pessoas
também através da sua energia Chi. Ele consegue manter, né, estipular um elo mental com outras pessoas através das suas energias, conversando, digamos assim, quase que telepaticamente. Agora eu vou explicar de maneira bem prática assim, realmente o que é o poder do punho de ferro. Ele invoca, né, a sua energia Chi interna e consegue canalizar ela toda em sua mão. De início ele sabia fazer isso apenas com a sua mão direita. Aí após estudos, né, durante os anos, ele aprendeu a poder canalizar nas duas mãos. Então ele tem as duas mãos com o punho de ferro, se ele assim quiser, né, manipular. O que ele faz? Ele suga toda a sua energia e joga para sua mão. Essa energia, lembrando, é a energia que ele ganhou do lendário dragão Shou-Lao. Essa energia está no seu corpo e ela nunca vai sair do seu corpo. O que ele consegue fazer é, com a sua habilidade, com o seu treinamento durante os anos, é aumentá-la cada vez mais. Ela pode crescer, sim, e ele, sendo um humano normal, ele pode ficar poderoso, sim, como um super-humano e resistir a lesões, dor de escalas assim muito grande. O seu punho não se torna de ferro, nem se transmorfa, nem nada. É apenas manipulação de energia que faz com que ele consiga, né, quebrar madeira, tijolo, aço, ferro, tudo. E se ele, por um exemplo aqui, houve uma ocasião que ele usou a sua técnica e acertou um soco no Colossus com o seu poder, né, já de blindagem, e conseguiu deixar o Colossus inconsciente. Então o poder do punho de ferro é altíssimo e ele pode aumentar cada vez mais, né, dependendo da sua concentração e do seu foco naquele momento. E falando em foco, né, o Daniel também tem um excelente controle do seu sistema nervoso. O que ele pode fazer? Ele pode diminuir a dor que ele está sentindo, ele pode resistir a efeito de drogas e venenos que as pessoas venham injetar nele. Ele consegue diminuir o ritmo do seu coração e assim diminuir sangramentos, hemorragias, né? Ferimentos que podem, né? Ele consegue estacar isso apenas com seu, né, com a sua meditação. Ele também consegue hipnotizar pessoas, criar ilusões através da sua energia, ilusões dentro da mente das pessoas. E isso através da energia Ki. Não é um poder psíquico, nem uma habilidade, né, paranormal, e sim através das energias. Ele também consegue absorver energias e canalizar ela para onde ele queira. Ele consegue canalizar energia para um objeto, se ele assim quiser. Ele pode soltar rajadas de energia, soltar essas energias que, além do seu punho, né, algo de longo alcance. Ele pode criar formas, manipular energias e dispará-las. Sim, ele consegue fazer isso. Em algumas circunstâncias ele também consegue fazer viagens dimensionais se ele concentrar, né, o seu Ki no exato lugar onde há um nexo entre as dimensões. Ele consegue viajar entre as dimensões usando aqueles elos. O seu poder de consciência, né, de meditação para chegar no bem-estar, permite que ele tenha os sentidos, né, humanos melhorados. Então a sua visão, a audição, tudo dele assim está no nível muito maior do que o nosso, e com isso ele aumenta seus reflexos e sua velocidade. Ele pode se tornar muito veloz mesmo, entendeu? Então ele aumenta a força, velocidade, pensamento, energias, golpes, tudo numa escala que pode crescer a cada dia. Fora a sua cura, né? Não é um fator de cura igual do Wolverine, não é um gene mutante, é algo que ele tem que se concentrar para realizar a cura. Ele pode curar o seu próprio corpo, como o corpo de outras pessoas, mas sempre canalizando energia o suficiente para curar um certo tipo de dano, né? Do menor até o mais grave vai gerar menos ou mais energia, mas, digamos assim, ele tem sim um fator de cura que vai de acordo com os poderes dele.
Daniel também é um mestre na utilização de armas, porque ele foi treinado praticamente com todas as armas que existem dentro das artes marciais. Ele também sabe usar golpes atacando aqueles pontos de pressão que existem no corpo humano. Então, você sabe, né? Dependendo do ponto acertado, ele pode incapacitar, paralisar, ferir gravemente, até matar uma pessoa. Então, ele é, né, especialista em atacar em pontos de pressão. Fora o grande, né, êxito dele, o Kung Fu. Ele é um mestre nas artes marciais, mas não se limita apenas no Kung Fu. Lá na cidade de Kulan, ele aprendeu o Kulunkan, o Shaolikan, Judô, Aikido, Ninjutsu, Karatê, Boxe e até táticas de combate de rua. Com o passar dos anos, ele conseguiu aprender também todas as habilidades dos punhos de ferro que vieram antes dele. Conseguiu derrotar diversos heróis que eu impressionei com a lista aqui. Ele já foi capaz de derrotar o Wolverine, Capitão América, o Demolidor, o Colossus, o Batroc, o Dentes de Sabre, até o Homem-Aranha. Pasmem. Apenas com as suas habilidades, né, usando ali de uma maneira, né, inteligente sempre. Então, analisando, né, o Daniel Rand até agora, eu sinto assim que ele é um herói um tanto meio que desperdiçado. Ele surgiu no momento altíssimo do Kung Fu pelo mundo, vendeu horrores da década de 70 até os anos 90, no qual ele acabou uma década de sendo esquecido, jogado de escanteio, e foi meio ressuscitado mais ou menos ali nos anos 2000, voltando a aparecer em algumas HQs, até surgir algumas, né, que eu vou citar agora, algumas que levantaram a moral dele graças aos excelentes roteiristas. Então agora, né, nos novos desenhos, novas animações da Marvel, assim como alguns jogos e a série do Netflix, houve interesse de especular esse herói que ficou, né, um tanto parado ali, porque as pessoas enxergam um alto potencial nele. O Netflix, mais ainda, né, de uma maneira maior do que as outras mídias, né? Porque encaixar num jogo, encaixar num HQ é simples. Agora numa série, realmente é uma coisa que pega as pessoas de surpresa. Mas com citando ali Nova York, heróis sem poderes, entre aspas, né? Sem super-humanos, você falando assim, super, né? Nada demais. Mas defensores, né, das ruas de Nova York, realmente a Jessica Jones bate com o Luke Cage, porque há uma ligação entre os dois. O Demolidor bate com Nova York, com Hell's Kitchen, e bate com o Punho de Ferro, porque eles têm ligação. O Punho de Ferro nas HQs tem ligação tanto contra o Luke Cage quanto com o Demolidor. A Jessica Jones, nós sabemos que ela se casa com o Luke Cage. Enfim, é uma amarração de 4 personagens que vão se cruzar em Nova York e tem, digamos assim, pelo menos um objetivo em comum, que é defender as pessoas que vivem naquele lugar de bandidos, malfeitores e supervilões que começaram a aparecer nesse mundo louco que vivemos, né, hoje em dia. Então eu enxergo um alto potencial no herói desperdiçado, que tem um visual legal. Eu acho interessante a roupa dele, a vestimenta dele. Acho legal os golpes dele nos games também, acho ele bem legal, bem divertido. Aí agora, para finalizar, enriquecer um pouco mais ainda o nosso conhecimento, nosso intelectual sobre o herói, eu vou citar aqui as suas melhores HQs produzidas até hoje, para você dar uma lida, correr atrás, fazer uma lição de casa e saber melhor ainda quem é esse cara com as suas histórias, né? Para que você se delicie na sua casa, até mesmo antes de assistir a série, ou mesmo depois, depende se você gostar ou não da série, mas que você de fato realmente conheça quem é o Punho de Ferro e como é que ele vive, ok? Para começar, né, a primeira HQ dele, né, caso você encontre, né, a sua origem, sim, na Marvel Premiere número 15, Punho de Ferro. Embora muita coisa tenha sido corrigida pela Marvel ao longo dos anos, em relação à origem do Daniel Rand, a base dessa história trágica, né, da sua formação, é toda contada dentro dessa HQ, que mostra como o menino órfão se tornou o portador
da arma, né, imortal Punho de Ferro e assim defensor de Kulum. Então, Marvel Premiere número 15, Poderoso e Punho de Ferro número 50. Essa história é o começo da origem dos heróis de aluguel. Então é o início. Embora o Daniel já conheça o Luke Cage, aqui realmente começa a dupla, né, a parceria entre os dois. Nessa HQ que se chama Poderoso, né, que é o apelido do Luke Cage, né, Power Man, e Punho de Ferro, HQ número 50. Aí vem mais uma HQ excelente da dupla, né, Punho de Ferro e Luke Cage, no qual eles enfrentam o Mestre Khan, e após esse combate o Daniel consegue, depois de muito tempo de espera, retornar a Kulum. Então Power Man e Punho de Ferro número 74. A ameaça do Junzumuto com a organização Tentáculo. Aí, como eu falei lá na história da origem, é muita treta apenas para o Punho de Ferro. Ele se junta com o Luke Cage e o Wolverine. Essa história é muito boa, é dividida em 4 partes, chama Punho de Ferro e Wolverine, né? Edição em 4 partes, que eu saiba até hoje não saiu encadenado não. Mas quem puder, é uma excelente história envolvendo, né, parcerias contra um vilão muito inteligente. HQ Punho de Ferro número 1. Aqui é onde o Punho de Ferro finalmente ganha sua HQ solo. Depois de passar pelo teste, né, de aceitação pelo público, ele sai na mão contra alguns Vingadores. Aqui a gente vê ele duelando, né, ferro contra ferro, né, o Iron Fist contra o Iron Man. É claro, né, um conflito que só atiçou a curiosidade dos leitores, né, pela capa, para querer comprar essa edição número 1 e ver quem ganhava o combate. Mas enfim, claro que o Daniel não é inimigo de nenhum herói, é apenas uma rixa que surge entre eles ali, mas é o seu marco como a sua primeira HQ solo do Punho de Ferro. E tem essa aqui que saiu encadernado e eu vou dar mais destaque, 2 na verdade. A primeira é da linha O Imortal Punho de Ferro. Essa história chama As 7 Cidades Celestiais. Enfim, o que conta nessa história aqui? Ela é cheia de ação, ela é divertida, ela tem um lance estilo Mortal Kombat ou estilo Dragon Ball Super, agora para quem está acompanhando esse torneio do Zeno-sama. Nessa história, outras cidades místicas, assim como Kulum, existem. O que acontece? Chega um momento que vai haver um torneio entre essas cidades, com guerreiros dessas cidades representando, né, cada um a sua cidade, né, a sua terra natal, para que no fim surja o campeão e assim elevando o nome de uma dessas 7 cidades celestiais. Qual é a mais poderosa? Qual é a mais forte? O legal é que cada guerreiro é bem caricato, assim, né? Cada um tem a sua graça, tem o seu poder, né? O pessoal fala assim que essa HQ é uma cópia do filme Operação Dragão do Bruce Lee, só que os personagens têm superpoderes. Você acaba gostando de cada um, de cada personagem, né? Do Punho de Ferro, que faz parte de uma cidade celestial, e das outras 6. Você torce para todo mundo e você gosta de todo mundo. Você quer ver todo mundo, né, se dê ao máximo, e mesmo torcendo para o Punho de Ferro ser o campeão, você também consegue gostar dos outros e com motivo, com a razão. Então essa HQ aqui é muito boa mesmo, de várias críticas, resenhas, eu só vi coisas boas em relação a ela. E a outra HQ dessa linha, O Imortal Punho de Ferro, é essa aqui chamada A Última História do Punho de Ferro. Aí nela tem uma coisa legal, uma coisa diferente. É contada a história do Punho de Ferro que foi antes do Daniel Rand, o cara que teve o título, né, que recebeu o manto, né, a honra de ser o Punho de Ferro antes do Daniel. O nome dele é Orson Randall. Então, aí conta os traumas pessoais desse cara chamado Orson, as coisas que o levaram a ser o herói e depois as outras coisas que levaram ele a abandonar o manto de Punho de Ferro anos atrás, e agora ele ressurge porque ele sentiu que algo está vindo e ele precisa avisar o Daniel, que é o atual
né, Punho de Ferro, sobre isso que está vindo, e ele acha que ele pode ajudar de alguma forma o Daniel nesse conflito que vai vir, e que ele próprio ali, o Orson, tem uma informação, digamos assim, privilegiada para ajudar o Daniel nessa empreitada que ele vai sofrer num destino, num futuro não muito longe. Aí por fim tem esse último encadernado dele, que também saiu, acho que foi ano passado mesmo, 2016, Punho de Ferro, A Arma Viva, volume 1 e volume 2. Então, aqui já conta uma versão do Punho de Ferro mais moderninha, já anos, né, 2016, para falar a verdade mesmo, coisa atual. Tanto o que foi contado nessa HQ é o que vale, é o que está valendo, né, a resolução da vida momentânea, do presente do Punho de Ferro, é contada nessa HQ e é o que está rolando agora sobre o selo da nova Marvel. Enfim, muito que está acontecendo aqui de conflitos, né, na cidade contra empresários, bandidos, é o que provavelmente a Netflix vai utilizar para juntar com os outros heróis e assim formar os defensores. Embora a arte é muito boa, a história não agradou a tantos. Eu li aqui muitas coisas negativas sobre a história ser fraca, vilões com propósitos rasos, Daniel não na sua melhor performance, e enfim, uma história que não começa bem, tem um meio um pouco morno quente e o final você fica com um gostinho de tipo, esperava coisa melhor. E já estão falando que realmente essa HQ Arma Viva para quem já assistiu, que eu não assisti ainda, é o que inspirou sim a série da Netflix, e talvez por isso já ligaram uma coisa com a outra. A HQ não agradou, não tinha como a série agradar, não sei se é isso, mas estão atrelando o fato por causa dessa HQ como inspiração. Enfim, tem muita coisa para rolar. Se quiser usar depois, tem outras histórias para serem usadas. Muita gente não conhece o Punho de Ferro, vai conhecer agora. Então, enfim, essa HQ eu coloco na lista porque você tem que ler, porque ela é a fase atual dele. Então, se é boa, se é ruim ou não, mas pelo menos você lê ela e fica antenado, ok? Então, essa é a minha última dica sobre a HQ. Vou citar agora outras mídias que o Punho de Ferro apareceu, caso seja do seu interesse. Nas animações televisivas da Marvel, o Punho de Ferro já apareceu no desenho Esquadrão de Super-Heróis, já apareceu também na animação Ultimate Homem-Aranha, né, Ultimate Spider-Man, e também na minissérie da Lego Marvel Super Heroes Maximum Overload. O Punho de Ferro também está lá. Nos videogames, ele já apareceu no Spider-Man Friend or Foe, apareceu no Marvel Ultimate Alliance 2 Fusion, apareceu também no Spider-Man and Venom Maximum Carnage, e no último, ia ficar meio redundante agora, o último game, né, o Ultimate Marvel vs Capcom 3, também tem o Daniel Rand como jogável lá. E eu acho ele bom pra caramba, é um dos melhores personagens. Os especiais dele também ficaram joinha. Ele não apareceu em nenhum filme ainda. Há indícios que a Netflix talvez libere os personagens para aparecer nos Vingadores Guerra Infinita. Então, filme não tem nada ainda. E série, ele também não apareceu em nenhum seriado, mas vai aparecer agora, mas exatamente no dia de hoje. Ele está estreando a sua primeira temporada de Marvel's Iron Fist pela Netflix, com 13 episódios. Beleza? Então é isso, eu encerro por aqui esse Drops Geek Cabeça, no qual eu trouxe toda a informação possível, resumida e de forma legal, atraente para vocês. Tudo sobre Daniel Rand, o Punho de Ferro. E é isso, eu volto a qualquer momento com outro Drops Geek Cabeça, no futuro não tão longe assim. Beleza? Até mais, pessoal. Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhe também em suas redes sociais para ajudar o canal a continuar a existir dentro do YouTube. E se você não gostou,
por favor, me dê um feedback aqui nos comentários, porque isso também é muito importante, beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!